Atravessar uma rua, usar o transporte público, utilizar um banheiro, fazem parte do dia a dia de todo mundo. São atividades comuns e aparentemente fáceis de se fazer. Mas para as pessoas que utilizam cadeiras de roda, essas atividades simples se tornam desafios. Segundo uma pesquisa realizada pela Conres, mais da metade dos brasileiros cadeirantes não conseguem encontrar um banheiro ou um transporte público que os atenda. E olha que a proporção de quem tem alguma deficiência física é a segunda maior entre a população com necessidades especiais no Brasil. Mas a acessibilidade não é o único problema dos cadeirantes no país. O custo das cadeiras de rodas pode ir de R$ 400 até mais de R$ 1.500, pois um projeto de extensão aqui da UPF tenta solucionar esse problema, construindo, consertando e doando cadeiras de rodas. Quer saber tudo sobre esse projeto super bacana? Então fica ligado que o Universidade Aberta está só começando. O Mão na Roda é uma ação do projeto de extensão Protea, do curso de Engenharia de Produção da UPF, coordenado pelo professor Nilo Scheidmandel. Tem o objetivo de construir e arrumar cadeiras de roda e doar às pessoas sem condições financeiras. O Mão na Roda já doou cadeiras aqui para Passo Fundo e outras cidades da região. Além de conversarmos com o professor Nilo, vamos conferir como alguém que necessita de cadeiras de roda vê a acessibilidade atualmente na reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. Para o pessoal que tem algum tipo de deficiência, de qualquer maneira, tem alguma dificuldade. E aí, uma coisa que eu descobri, por exemplo, que o mundo, ele não foi feito para nós. E ele nem não estão nem se esforçando muito para adaptar ele para nós. Essa é a visão que o seu João tem sobre a acessibilidade no mundo. Desde 2007, quando descobriu a doença que o deixou numa cadeira de rodas, ele tem convivido com todas as dificuldades que o mundo impõe para quem tem algum tipo de deficiência. E aí, por exemplo, tu não tem padrão de calçada em lugar nenhum no Brasil, tu não tem padrão de entrada de loja, por exemplo. Tem lojas aqui em Passo Fundo que eu chego e olho assim e já não quer mesmo que eu entre aí, né? É um degrau assim, sabe? E aí e não tem uma rampa. Aí, e não é só para mim. De repente, às vezes, uma pessoa idosa, por exemplo, também não consegue andar num degrau porque não tem corrimão para te achar, entendeu? Vagas preferenciais é uma coisa muito importante para uma pessoa com deficiência. Tá? Só que, aqui em Passo Fundo mesmo, o desrespeito é enorme. Quem tem algum tipo de deficiência, naturalmente já enfrenta inúmeros obstáculos. Realidade vivida por 6,2% da população brasileira. Mesmo assim, as políticas de acessibilidade avançam lentamente. Para João, a solução envolve uma maior responsabilidade do poder público. Na cidade onde eu morava, no interior de São Paulo, já 15 anos atrás, já tinha uma lei municipal lá que nenhum estabelecimento teria alvará de funcionamento se não tivesse acessibilidade universal. Aqui você vê, por exemplo, shoppings serem construídos, tá? Restaurantes, hotéis, lojas comerciais, tudo. Ninguém se preocupa com isso e abre e funciona. Isso aí, por exemplo, já uma lei de fiscalização do município, isso aí já seria um grande avanço. Tudo bom, professor Nilo? Tudo bem. Professor, da onde surgiu a ideia de construir? Porque a gente pode, nesse curso dá para construir qualquer coisa, né? Exatamente. Tá, mas por que construir cadeiras de roda e por que se preocupar com a acessibilidade? Olha, na realidade, quando nós iniciamos no Gestão de Projetos, que é a disciplina do curso, uma delas, nós levamos até os nossos acadêmicos a sugestão de personalizarmos um projeto. E dentro desse contexto, nós sugerimos a acessibilidade por ser extremamente importante dentro do contexto social. E a nossa comunidade, inserida nesse processo de melhoria, nos levou a refletir sobre o tema. Então, os alunos é que escolheram, junto com uma série de outras alternativas, né?
de acessibilidade. Sim. Então, dentro desse quesito acessibilidade, nós começamos a perguntar o que realmente interessa do ponto de vista de quem precisa e de que forma isso está acontecendo na nossa comunidade. Após uma breve pesquisa, nós chegamos à conclusão de que temos cadeirantes que necessitam acessibilidade, mas que não têm nem a própria cadeira. E aí fomos atrás de preço, verificar quem são os fabricantes e de que maneira eles recebem essas cadeiras. Uma vez tendo essas informações, nós passamos a buscar doações de cadeiras estragadas, de peças, de rodas, enfim. Começando pelos concertos. Exatamente. E hoje nós temos, por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós temos 8 cadeiras sendo trabalhadas, em Tapejara tem mais 18, e em Carazinho são 30. Então nós temos um volume gigantesco, dadas as proporções da equipe que trabalha nesse contexto, né? Tu estava me dizendo que ele não é um projeto pequeno, ele é um projeto grande, Sim. que ele está pelos campos da universidade. Exatamente. Como é que tudo isso funciona? É bem simples a princípio. Nós temos o PROTEAC, que é o projeto de transportes com energias alternativas. Dentro desse projeto nós temos outros 8 projetos elencados. E o Mão na Roda, que é o da cadeira de rodas, ele está hoje funcionando aqui na Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo, e em Carazinho. Então nós temos 2 equipes trabalhando... No Campus Carazinho. Isso, Campus Carazinho. Aí nós temos os alunos que vêm das cidades ao nosso redor. Então nós temos gente que vem de Guaporé, de Serafina Correia, de Tapejara, de Marau, de Não Me Toque. A demanda deve ser muito grande. Muito. E aí o que a gente fez? Nós criamos uma página na internet, Mão na Roda, no Facebook. Nós estamos trabalhando também com o Instagram, as mídias sociais todas, para divulgar o projeto e deixando contatos para que façam essa vinculação com o projeto. Então, se tu tem alguma doação a realizar, você vai encontrar no Facebook, Cadeira de Rodas, e aí, Mão na Roda, na verdade, é o nome da página, né? Uhum. E ali você vai ter as relações para poder fazer a tua doação. A tua doação. E aí, por exemplo, nós temos alunos lá em Não Me Toque, que eles estão fazendo o trabalho em Não Me Toque. Nós não temos um camp em Não Me Toque, mas eles estudam em Carazinho e nós levamos isso até Não Me Toque. E é sensacional, porque em Não Me Toque nós estamos trabalhando muito com o asilo de Não Me Toque. Uhum. A dona Wanda lá é nossa parceira pra caramba, então já doamos algumas cadeiras para ela e temos a tendência de fazer mais trabalho nesse sentido. Professor, claro, a gente está falando, no primeiro momento, lá do concerto, né? Sim. Existe o desejo ou existe uma proposta de construção de uma cadeira? Sim. Nós temos esse projeto já sendo pensado, todo ele planejado. Nós não temos hoje protótipo. Não temos o protótipo. E para nós realizarmos o protótipo, nós precisamos de aporte financeiro. Uhum. Esse aporte financeiro não está sendo fácil de conseguir, mas não é um... Até porque agora, com o baixo financiamento da pesquisa, né? Está difícil. Isso impacta diretamente esse tipo de trabalho. Sim. Por outro lado, a nossa própria comunidade já abriu a possibilidade de investir nesse projeto. Então, tem 2 pessoas que são cadeirantes e que nos trouxeram as suas necessidades e disseram que bancariam o projeto se nós atendêssemos à necessidade deles. Então, nós já estamos trabalhando com um protótipo para 2 pessoas, uma, inclusive, é aqui da nossa universidade, a outra é lá de Tapejara, e eles vão, de certa maneira, aportar recurso financeiro para aquilo que nós precisarmos para atender a necessidade dessas 2 pessoas. Que é uma coisa pontual, deve ter algumas especificidades. Sim, muito específico. Aliás, em cadeira de rodas, esse é um detalhe importantíssimo. Quando o SUS providencia cadeira de rodas para os cadeirantes, eles oferecem ofertam uma cadeira padrão, seja ela movida por motores elétricos ou então simplesmente sendo conduzido por outro. O SUS fornece cadeiras movidas por motor elétrico? Sim. Em casos específicos? Sim, você tem que entrar com o teu protocolo direitinho e aí você tem um tempo de espera que às vezes nem sempre é o tempo que a gente gostaria, né? Uhum. Mas você consegue sim. No momento que você consegue a cadeira pelo SUS, se já tem uma, você entrega essa cadeira. Uhum. E essa cadeira nós estamos buscando, resgatando para reformar e fazer uso dela para outras pessoas.
ela passa a ser uma cadeira nova, porque nós recondicionamos ela a ponto de atender todas as normas e legislação brasileira, né? Vigentes. Isso, então não é um quebra-galho, não, é uma nova cadeira. Nós usamos as peças, nós fazemos todos os ensaios necessários do ponto de vista mecânico, do ponto de vista das resistências, enfim, o que necessário se faz. E do ponto de vista de quem tem uma necessidade específica, isso não é atendido por quem fabrica. E o nosso projeto busca atender essa demanda. Então tem algumas pessoas que possuem, por exemplo, uma bomba peristáltica colocada aqui no abdômen. Então, se ela tem essa função aqui, essa disfunção, ele não pode ter a guarda da cadeira nessa posição. Senão você vai atrapalhar a bomba e os remedinhos não vão circular adequadamente. Então, o que a gente faz? Vai lá naquela pessoa, avalia ergonomicamente a situação dela, a condição que ela possui, e aí nós, como engenheiros de produção, não conseguimos fazer isso sozinho. Então, nós vamos buscar ajuda com os nossos outros colegas aqui da universidade. Outros cursos? Exatamente. Que cursos estão envolvidos nesse processo também? O bonito disso é que são vários os cursos, né? Bacana. Nós temos, assim, o pessoal da engenharia mecânica trabalhando conosco, o pessoal do designer trabalhando conosco, engenharia civil trabalhando conosco. Nós temos também o pessoal da publicidade e propaganda, nós temos o pessoal da educação física, que nós já mantivemos contatos com eles, o próprio SAIS aqui da nossa universidade já foi atendido também pelo nosso projeto e também faz o meio de campo entre outras, os institutos, alunos, necessidades, né? Então nós estamos com muita gente trabalhando de uma forma bem objetiva para atender uma necessidade específica ou até mesmo uma necessidade mais abrangente, que seria a cadeira de roda, sendo ela trabalhada especificamente ou não. Bom, nós vamos conferir agora o depoimento de quem ajuda a colocar em prática esse projeto, que são os alunos. Sim. O primeiro é o César, que nos conta como o projeto tem agregado na sua vida. Eu entrei no projeto desde o iniciozinho, que foi quando a gente finalizou o projeto do carro elétrico. E depois disso a gente levou para frente o projeto de transportes com energias alternativas. E uma das ações é o projeto Mão na Roda, que é a gente fazer essa manutenção das cadeiras de rodas. E eu, desde o início, vim trabalhando com o gerenciamento de projetos. E por isso vim me desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente para conseguir garantir essa gerência de projetos. Nesse projeto a gente tem muito autonomia, né? E a gente começa a se virar mais sozinho, a ser mais independente. Então, quando a gente precisa solucionar um problema, a gente tem essa autonomia de ir atrás e resolver. E quando a gente está na sala de aula e a gente vê alguma coisa que a gente acha que pode melhorar, a gente tem que solucionar um problema de cálculo, alguma coisa em sala de aula mesmo com um grupo, a gente sente essa autonomia e de ir atrás e solucionar os problemas. Voltamos com a Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com o professor Nilo Scheidemandel sobre uma das ações do projeto Protea, o projeto Mão na Roda. Antes de voltarmos a conversar com o professor, vamos conferir em que áreas um engenheiro de produção pode atuar. Vamos conferir o Guia das Profissões. Muita gente pensa que um engenheiro passa o dia com a mão na massa, consertando e montando. Mas para isso é necessário organização e planejamento. E quem faz isso é o engenheiro de produção. Ele planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais tecnológicos, financeiros e ambientais. E onde um engenheiro de produção pode trabalhar? Para esse profissional, o mercado de trabalho é vasto. Seus conhecimentos podem ser dirigidos a vários setores da indústria, além do ramo de serviços e comércio.
Professor, estava dizendo que tem um aspecto importante na engenharia da produção que não está nas outras engenharias. Exatamente. A engenharia de produção, ela basicamente se caracteriza por trabalhar a gestão. Né? Então, na gestão, nós temos várias possibilidades. E essas possibilidades transcendem um único produto, uma única atuação. Então, nós vamos encontrar engenheiros de produção na área civil, né, na construção civil, nas áreas de medicina, dentro dos hospitais, dentro dos consultórios, na área de habitação, na área ambiental. Nós não temos, assim, uma limitação de atuação. Pelo contrário, quanto mais abrangente é a nossa atuação, maior é o nosso conhecimento para atender às necessidades. E nessas diferentes áreas, qual é o papel pontual do engenheiro de produção? O que ele faz nesse processo? Correto. O engenheiro tem por função primordial ser o protagonista, ser o gestor de todo e qualquer trabalho realizado dentro de do projeto área, como um todo. Do projeto, exato. Envolvendo ou não construção de coisas, envolvendo Exato. ou não, quer dizer, tu constrói, mas tu pode ser uma coisa extremamente abstrata. Sim. No caso, vamos citar o Mão na Roda que nós estávamos falando, né? O Mão na Roda surgiu de uma necessidade visualizada pelos acadêmicos, por uma análise social. E da onde que o engenheiro faz análise social? O engenheiro da produção faz. Como que o engenheiro da produção trabalha nessa área? Olha, é simples. Nós temos uma visão muito mais abrangente e não tão específica quanto as outras áreas. Mas isso não significa que não tenhamos cálculo e não tenhamos aquele aspecto das ciências exatas. Temos sim. Temos que fazer o processo funcionar. Exatamente. É a gente que faz com que isso aconteça dentro de um aspecto humano extremamente voltado, vocacionado à nossa sociedade. Que bacana. Professor, tu me comentaste antes que também existe um projeto de construção de uma cadeira de roda motorizada. Sim, nós já temos esse projeto também trabalhado na engenharia mecânica. Aliás, a engenharia mecânica é uma grande aliada nossa, nós trabalhamos juntos, né? Então, na engenharia mecânica, nós temos uma cadeira que pode ser totalmente construída de PVC. A um custo aproximado de R$350 a R$450. Então já é extremamente atrativo. PVC é uma coisa leve, né? Sim, você pode encontrar em qualquer loja de ferragens. E a segunda cadeira que eles estão trabalhando, e que a gente está participando um pouquinho também, é movida a energia elétrica, né? Motorzinho elétrico. Além dessa cadeira que eles estão produzindo, nós estamos com cadeiras elétricas cadeiras elétricas não, cadeiras motorizadas. Motorizadas, né? Senão nós vamos fritar o pessoal lá. Mas, cadeiras motorizadas. Motorizadas a eletricidade e tal. Nós fazemos a manutenção das cadeiras com motorização elétrica e já avaliando as possibilidades de melhorias, estamos propondo um novo projeto que atenda mais eficiência, mais autonomia, menor custo. Uma cadeira com motorização, ela ultrapassa facilmente os R$10 mil aqui no Brasil. Nossa. Se você vai importar a cadeira mais simples, você vai gastar em torno de R$18 mil. E eu fico pensando ainda que se nós formos pensar nas cadeiras motorizadas, movidas a energia solar, por exemplo, que seria o futuro, né? Sim. Quer dizer, quanto isso deve custar hoje, né? Algo que não está ao alcance da maioria. Das pessoas. Nesse sentido, nós estamos sonhando agora, né, botando como visão futura do projeto, nós temos nos campos painéis solares. Por exemplo, você tem lá vou citar Carazinho, que a gente tem um vínculo bastante forte com a comunidade lá, e junto com a professora Munira nós conversamos, que é a nossa diretora lá, a possibilidade de fazermos, por exemplo, na frente da faculdade tem uma parada de ônibus. Essa parada de ônibus, se bem orientada, bem organizada, nós podemos ter o teto dela toda com células que vão captar energia solar. E dentro da própria parada de ônibus, teríamos lá carregadores para os celulares, né? E também carregadores para as cadeiras ou para os futuros carros elétricos que nós estamos também projetando para construir aqui para os campos, né? Para os campos e para o campo.
Olha que bacana essa dos Bastante carros coisa. elétricos. Nós vamos ter que fazer um Uniaberta só sobre isso. Vamos falar sobre né? isso. Olha, carro elétrico em Passo Fundo, Sim. que coisa bacana. Já é uma realidade. Professor, qual é o tamanho da equipe de alunos que está envolvido com esse projeto? Nós inicialmente começamos com 3 e hoje nós somos mais de 27. Das várias áreas, não só da engenharia de produção, mas da engenharia civil, da mecânica, da elétrica. Aí nós temos também o pessoal do design, como eu citei, e vários outros voluntários. Todo o trabalho é voluntário. E esses alunos trabalham aonde? Dentro Nós- de que espaço? Dentro dos nossos laboratórios aqui na Sim, instituição, nós né? temos ali à disposição vários laboratórios, né? E também o UPF Park, que é nosso parceiro nesse trabalho todo. Então nós temos um lugar no UPF Park que nós podemos desenvolver nossas atividades lá, e estamos fazendo isso. E também nós temos o UPF Maker, que é um laboratório que nós criamos já há 2 anos atrás. Um aluno nosso, pela minha orientação, chegou à construção do UPF Maker, que é um Lab Fab que a gente chama, né? Então nós usamos esses laboratórios e também todos os outros laboratórios da engenharia elétrica, da engenharia mecânica. Se precisar, a gente usa os laboratórios lá da alimentos. Não tem um A laboratório universidade que a gente... tem um território Nossa, muito vasto para ser explorado. Né? sensacional. E nada que a gente precisa buscar fora. Nós temos tudo aqui dentro. Professor, eu tenho uma cadeira quebrada, eu trago para cá, eu dou. A pessoa que recebe, ela recebe inteiramente grátis. Sim. Existe uma fila de espera? Como é que isso funciona? Infelizmente tem espera. Eu digo infelizmente porque o nosso recurso é escasso. Sim. Nós contamos com as doações que eu mesmo faço e os alunos fazem, né? Então nós nos cotizamos para arrumar aquela cadeira e aí às vezes nós precisamos de R$400. Então a gente tira do bolso, faz a reforma e aí quem está esperando essa cadeira já sabe que vai receber, porque nós já damos um prazo para essa pessoa. Normalmente essa pessoa ela é ligada ao projeto, né? É alguém da comunidade, por exemplo, lá em Itapejara, né? O pessoal do técnico em mecânica, o pessoal que trabalha com tecnólogo em fabricação mecânica, que está em Itapejara, eles já têm uma vinculação com a comunidade e eles sabem quem são os cadeirantes que precisam. Então, eles trazem o material para cá, ou produzem lá também, que nós temos lá com o nosso aluno Alcino e mais outros 2 colegas, trabalhando esse aspecto para, uma vez terminado, já entrega para aquela pessoa da própria comunidade. Então nós não colocamos assim, olha, nós temos 10 cadeiras para doar. Todas as cadeiras... Até porque não dá tempo, provavelmente. Não dá, verdade. Terminou, já está sendo entregue à pessoa. O que a gente está fazendo agora é uma relação de quantas cadeiras nós temos, quais as peças que nos faltam e que recurso financeiro nós precisamos para poder alcançar esse atendimento. Então isso fica pronto agora antes do final do semestre, porque são mais de 60 cadeiras já. Nós estamos trabalhando em mais de 60 cadeiras Sim, nesse senhora, momento. Exatamente. Infelizmente não conseguimos fazer o atendimento de todas, porque se fosse para fazer tudo... E é um ritmo quase industrial, né? 60 Exatamente. cadeiras para acadêmicos, né? Exato. Grupos que trabalham voluntariamente. Sim. E se fosse só financeiramente, com R$20 mil nós resolveríamos. O que ficaria absurdamente aquém do que nós buscaríamos uma cadeira comprada. Mas não é só esse o nosso dificultador. É também o tempo de fazer a cadeira, mesmo, né? São 27. Ah, mas Nilo, isso aí dá 2 cadeiras por acadêmico. Exato, mas eles também estudam, eles também trabalham, eles também viajam. Eles são voluntários, Isso, né? são voluntários. Então nós temos um agendamento e cada agendamento desses já tem um foco determinístico. Essa cadeira vai para... e tem um nome com CPF na cadeira. Que bom. Professor, nós vamos ouvir agora mais um depoimento de outro aluno, o Conrado, que vai nos contar como é poder ajudar quem necessita de assistência. É um processo de mão dupla, né? Muitas coisas que a gente aprende nos projetos a gente aplica para fazer na sala de aula, assim como o gerenciamento de projetos, que é uma matéria que eu ainda não tive, o César também não teve ainda, mas que aplicando nos projetos a gente aprende muito mais, às vezes, do que realmente fazendo a matéria. E muitas coisas que a gente traz de estar lá,
na matéria, por exemplo, o marketing que eu tive na engenharia de produção, que eu aplico muito do que eu aprendi agora para conseguir fazer as análises de mercado focando no que importa. Poder levar a mobilidade assim, para essas pessoas, ter o direito de ir e vir, né? Que muitas vezes as pessoas estão lá se arrastando no chão por não ter recurso para conseguir comprar uma cadeira de roda, e a gente chegar lá com o veículo que vai proporcionar mobilidade para essas pessoas é incrível, assim, é realmente muito bom. Não tem muitas palavras para expressar essa sensação, esse sentimento de estar ajudando alguém genuinamente. É incrível. Professor Nilo, que bacana ouvir os alunos, né? É sensacional. Dá uma sensação de que, bom, tu tá ajudando a comunidade, mas também tá formando um profissional com qualidades e competências muito importantes para fazer a diferença. E essa é a nossa preocupação, nós formarmos cidadãos. O engenheiro tem um monte no mundo, né? Nós precisamos de gente humana, gente que sinta o outro. E interessante frisar também que quando nós vamos entregar a cadeira, nós não vamos simplesmente entregar uma cadeira. Nós nos envolvemos com a pessoa que recebe a cadeira. Muito antes dela saber que vai receber uma cadeira, nós estamos com ela, com a família dela, com a comunidade onde ela está inserida, e isso retira o acadêmico daquele ambiente acadêmico das caixinhas, como eu digo para eles, né? E insere eles na comunidade, na própria comunidade. Então eles percebem que a vida tem um outro significado. E as pessoas que nos recebem sempre de coração aberto, de braços abertos, extremamente colaborativos, porque nós estamos atendendo uma situação que, quem sabe, mais tarde a gente não precise também, não é? Exatamente. Então é assim que a gente faz na engenharia de produção e nas engenharias. Humanizamos as engenharias. Chega de fazer fórmulas, chega de ficar pensando que o engenheiro é aquele cara matemático, e nós estamos no século XXI. Nós estamos no século das pessoas, onde nós temos que interagir uns com os outros, onde nós temos que nos colocar no lugar do outro. E se fazer isso não é simples, não é dentro de uma sala de aula. Professor, muito obrigada pela presença de vocês e esperamos vocês aqui em outras oportunidades falando de outros projetos, inclusive esse dos carros elétricos aí. Com certeza. Aqui no Uniaberta, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Se você gostou do nosso programa de hoje, você pode ver de novo na íntegra no nosso canal do YouTube e a reportagem no site nextjor.com.br. Aqui no Universidade Aberta, você descobre como o conhecimento produzido na universidade chega na nossa comunidade. Semana que vem estamos de volta com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF ou talvez uma prestação de serviços. Eu espero vocês. Até lá!